Bom dia, sexto ano, tudo bem? Estamos hoje de volta, com as nossas aulas online de ciências, tá? Hoje nós vamos começar o livro 4, certo? A apostila 4 de vocês e vamos começar com o capítulo 1, a Terra no Sistema Solar. Vamos lá? Todo mundo com o materialzinho em mãos, para a gente acompanhar a nossa explicação, ok? Bom, então, como sabemos tanto, sobre os astros? Todos nós temos uma curiosidade muito grande, de olhar para o céu e dizer, que estamos vendo astros, vendo estrelas, corpos celestes de uma forma geral, planetas, meteoros, cometas, tá? Então, desde a antiguidade, o homem ele tem essa curiosidade, de explorar, de questionar o que é encontrado, no que nós chamamos de céu, tá? Então, os astros, eles são também chamados de corpos celestes, e eles estão presentes, quando nós observamos o que nós chamamos de céu, A astronomia, ela, como o próprio nome diz, ela é uma ciência que estuda esses astros, ou seja, que estuda os corpos celestes, Quem são esses corpos celestes? As estrelas, os planetas, os cometas e os meteoros, tá? Então, a ciência antiga, é uma ciência antiga que ajudava os seres humanos a se localizarem, através da orientação, da observação de estrelas. Os povos antigos, eles tinham uma noção de onde era o norte, de onde era o sul, tá? E também eles conseguiam, medir o tempo, tá? Baseado também nessas observações, tá? Os primeiros registros astronômicos, datam de cerca de 3.000 anos antes de Cristo, tá? E esses registros, eles foram feitos, pelos chineses, pelos maias, os egípcios e tantos outros povos, que nós não citamos aqui, tá? O que eles faziam? Eles utilizavam, essas observações como uma forma de contar dias, meses, anos, tá? Utilizavam também para navegação, eles se orientavam através da observação de planetas, de estrelas, tá? E de reconhecimento, da melhor época também para poder caçar, para plantar e para colher, essa safra, tá? Aqui nós temos uma imagem que inclusive também tem no livro de vocês, É um monumento de Stonehenge, na Inglaterra. Esse monumento, gente, ele foi construído entre os anos de 3.000 a 1,5 antes de Cristo, tá? E ele foi construído, através de conhecimentos astronômicos dos povos que viviam naquela época lá na Inglaterra, ok? É um marco, isso aqui. Na Grécia Antiga, vamos falar um pouquinho sobre a Grécia Antiga. Entre os anos de 600 a.C. e 200 a.C., a matemática, os estudos da matemática de Platão ajudaram bastante a descrever os fenômenos que eram observados no céu. Eles começaram a surgir vários conceitos nessa época, sobre astronomia, e isso permitiu um grande avanço nessa área, E também, baseado nesses conhecimentos novos, afastou-se também as questões mitológicas, os mitos, tá? E passou também a se aproximar mais de uma ciência, que antes era mais como se fosse uma questão mitológica, Então, a astronomia, a partir da Grécia Antiga, de estudos, se tornou-se mais próximo a se determinar como uma ciência, tá? Então, na antiguidade, a dificuldade de se estudar esses astros era por quê? Porque não havia instrumento, para observar os céus, como telescópios, potentes que nós temos hoje. Então, as pessoas apenas observavam, o céu com o que nós chamamos de olho nu, sem nenhuma lente de aumento. Hoje em dia, o estudo da astronomia, ele é muito mais evidente e fácil, porque pela produção de grandes telescópios, que são muito potentes, que podem buscar imagens nítidas, desses astros lá no céu, tá?
Também, né, hoje em dia ocorreu uma expansão grande, né, dos estudos da astronomia, e isso fez com que a astronomia se desdobrasse em vários outros campos, né, de pesquisa, como a astrofísica, a cosmologia, a astrometria, dentre outras ciências adjacentes, tá? Agora nós vamos falar um pouco sobre a cosmologia, né? Cosmologia, ela é a área da astronomia que estuda tanto a estrutura quanto a evolução e a composição do universo, tá? Então, como o próprio nome diz, cosmos significa universo, logo significa estudo, né? Então, a cosmologia, ela é o estudo do universo, tá? Então, os estudos sobre a cosmologia, gente, esses estudos tiveram início desde a antiguidade, quando as pessoas, elas tentavam explicar e também dar sentido ao que viam, como o Sol, né, as estrelas, a Lua. Então, naquela época, no passado, a explicação sobre o universo era restrita ao que podia ser observado e não ao que realmente ele era, tá? Ao longo do tempo, vários modelos teóricos, eles tentaram explicar a origem do universo, mas o modelo mais aceito, né, atualmente é o do Big Bang, né? O que o Big Bang mostra, né? Esse modelo, ele propôs que o universo surgiu em um único ponto, né, pequeno, denso, onde toda a matéria e a energia do universo estavam concentradas há quase 14 bilhões de anos. O universo, né, como eu falei agora, ele era muito denso, quente, e daí as primeiras partículas, elas começaram a surgir e se agruparam, originando alguns elementos químicos, dentre eles o primeiro o hidrogênio, e também temos o hélio, tá? O gás hélio. Após milhares de anos, esses estudos aglutinaram, formando quem? Formando galáxias, estrelas, cometas e todos os outros astros, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema solar, né, que vocês já estudaram em outros momentos, tá? Do ensino fundamental 1, que esse sistema ele é constituído pelo Sol, que é uma estrela, né? É constituído por 8 planetas, tá? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. É formado por 172 satélites naturais, né? Que são as luas, tá? É formado também por alguns planetas anões, como é o caso do Plutão, que antigamente o Plutão ele era considerado um planeta, né? Mais de uns anos para cá, ele saiu da categoria de planeta e está como um planeta anão, tá? E também temos um número incalculável de cometas e asteroides. Então, aí no livro de vocês, na página 229, nós temos as características de cada um desses planetas, tá? Se você observar nessa imagem, nós temos o Mercúrio, que é quem está mais próximo aí do Sol, tá? É o planeta mais próximo do Sol. Depois nós temos Vênus, tá? Que tem um tamanho, né, muito semelhante ao do nosso planeta, ok? Ele é o primeiro astro, né, que surge no céu quando amanhece o dia, né? Ok? E também ao anoitecer. Temos a Terra, que é o nosso planeta, tá? Tem uma atmosfera onde tem uma grande concentração de gás e oxigênio. Depois nós temos Marte, ok? A Marte é menor, né? Tipo a metade do tamanho da Terra é o tamanho de Marte. As temperaturas já são bem baixas, menos 63 graus, ok? Depois nós temos Júpiter, que é o maior planeta, se você observar, é o maior de todos, né? Do sistema solar, tá? Nós temos, depois do Júpiter, nós temos o Saturno, é um planeta também grande, né? E tem 7 anéis ao seu redor. Depois do Saturno, nós temos o Urano, que apresenta 13 anéis, né? Formados por partículas escuras, tá? E temos o Netuno, que é o planeta mais distante do Sol, com menor temperatura de todos eles, ok? Agora nós vamos falar sobre as teorias que foram criadas para saber como
seria o universo, né? Então, até pouco tempo, achava-se que o universo era resumido, né, ao sistema solar, ou seja, que a gente chamava de universo era só o sistema solar. Mas, atualmente, né, o Sol, descobriu-se que o Sol ele é similar a outras estrelas e podem existir também outros planetas em outras galáxias, também espalhadas pelo nosso universo. Daí surgiram duas teorias, o geocentrismo e o heliocentrismo, tá? O geocentrismo, ou teoria geocêntrica, né? Ela foi proposta pelo filósofo Aristóteles e dizia que a Terra era o centro do universo, rodeada de planetas e de estrelas, ok? Bom, então aqui a gente tem um modelo do geocentrismo, onde, né, que esse modelo ele diz o quê? Ele diz que a Terra, tá aqui a Terra, ó, é o centro do universo e ao redor da Terra estavam todos os outros planetas, né? Ok? Aqui, ó, a Lua, os outros planetas e o Sol, ou seja, o modelo geocêntrico ou a teoria geocêntrica, ela diz que a Terra era o centro do universo, tá? Alguns pesquisadores discordam, né? Como, né, poderia ser, tá? Agora nós temos o heliocentrismo. No heliocentrismo, ou teoria heliocêntrica, ela foi proposta por Aristarco de Samos, né? E a explicação dele, né, estava relacionada ao tamanho do Sol e da Terra. Então ele questionava a teoria do geocentrismo. Para ele, o Sol não poderia estar orbitando a Terra, ou seja, o Sol não poderia estar ao redor da Terra, porque ele era muito maior do que ela. Logo, não seria possível um corpo tão grande como o Sol girar ao redor de um tão pequeno como era a Terra, lá na teoria do geocentrismo. Então, o heliocentrismo, né? O Aristarco, que foi quem foi contra as ideias que a Terra era sim o centro do universo, ele disse que não, que quem era o centro do universo é o Sol, tá? Então, quase 2000 anos depois, Nicolau Copérnico, ele realizou muitas observações astronômicas e concluiu que o Sol ocupava sim o centro do universo e que a Terra, assim como os outros astros, né, os planetas, tá? Que orbitavam ao redor do Sol, e não o contrário. Então, aqui nessa imagem, nós temos o Sol, né? A estrela, que é o Sol é uma estrela aqui no centro, e de forma elíptica, os planetas giravam em torno dessa órbita, né? Nós vamos ver mais adiante que isso ocorre por conta da força da gravidade, força gravitacional, ok? Então aí é o heliocentrismo, onde o Sol, sim, ele é o centro do universo, tá? Agora nós vamos falar um pouco sobre os movimentos da Terra. Nós sabemos, né, que o tempo ele é dividido em anos, meses, dias, horas, minutos e até segundos, tá? Então nós compreendemos, né, que existe dia, que existe noite, né? E que isso se repete todos os dias. Então por que isso se repete, né? O que provoca todos esses acontecimentos na Terra? Dia, noite, horas, né? São chamados de movimentos da Terra. Nós temos os movimentos de translação, rotação, né, e o de inclinação do eixo terrestre. Mas nós temos dois movimentos básicos. O movimento de translação, né, é o movimento, gente, em que a Terra ela faz o seu movimento em torno do Sol, tá? Ela é responsável pela passagem dos anos, tá? Dura aproximadamente 365 dias, tá? Então, o tempo do planeta Terra demora para completar uma volta, né, e chegar lá do outro lado e voltar para o mesmo ponto, é em torno de um ano, ou seja, 365 dias, tá?
Isso significa também que o movimento ele é responsável pela passagem dos anos, tá? E isso acontece numa velocidade muito grande, gente, cerca de 107 mil quilômetros por hora, para que a Terra possa dar uma volta completa, né, no Sol, né? E isso a toda essa velocidade. Movimento de rotação, né? Nós temos um movimento em que a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Esse movimento, né, ele é responsável pelo dia e pela noite, dura 24 horas, tá? O Sol ilumina a Terra progressivamente em diferentes regiões do planeta, tá? Assim, do lado que é iluminado é dia, do lado que não é iluminado é noite. E nós temos o plano, né, de inclinação do eixo terrestre. Então, no eixo terrestre, né, esse eixo, a Terra, nós temos um eixo que é uma linha imaginária que atravessa o nosso planeta desde o Polo Norte até o Polo Sul, tá? E ao redor dele, desse eixo imaginário central, que é como se atravessasse a bola, né, que é o nosso planeta, a Terra ela vai girar num ângulo de 23 graus, 26, o que faz com que a Terra possa apresentar características importantes. No livro de vocês, na página 233, nós mostramos esse movimento de inclinação, tá? Então, o movimento de rotação, ele é importante, né, gente, para manter a manutenção, para manter a vida no nosso planeta, pois permite, né, graças a ele, o Sol ilumine e aqueça partes da Terra por apenas um período de tempo, um período, né, como vocês podem ver essa segunda imagem aí da página 233, que fica um lado iluminado, onde é dia, e um lado escuro, que não pega a luz do Sol, que é a noite, tá? Então, graças a esse movimento de rotação, que a Terra gira em torno dela mesma, esse giro vai fazer com que nós tenhamos um período de em torno, né, dependendo da localização, de metade ser claro, metade ser escuro. É claro que dependendo da localização geográfica, esse tempo de claro ele pode ser menor, ok? E nós temos aqui mostrando, né, esses movimentos, tá, de rotação e de translação. A translação, aqui nós temos o planeta Terra, aqui nós temos o Sol, tá? A Terra, ela gira em torno do Sol, né? Isso dura aproximadamente 365 dias, ou seja, um ano, certo? É responsável esse movimento, né, pelas estações do ano, tá? E temos o movimento de rotação. A rotação é quando, aqui nós temos, ó, o eixo imaginário, tá, da Terra, e quando a Terra gira em torno dela mesma, esse movimento de rotação vai ser responsável pelo dia, tá ok? Então, no dia 23 horas, 56 minutos e 4,09 segundos. Isso quer dizer o quê? Que é aproximadamente 24 horas, por isso que tem a questão do ano bissexto, tá joia? Então, gente, a nossa aula de ciências de hoje, ela vai ficando por aqui, certo? Vamos assistir direitinho, fazer a atividade de casa, tá bom? E a gente se vê na próxima semana. Tenham todos um bom estudo. Tchau, tchau.